feito aqui, e por estar mais uma vez com os irmãos aqui, e estou glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus venha continuar abençoando esta igreja, o conjunto das irmãs que estão fazendo o aniversário aqui. Deus venha continuar abençoando também o pastor Josenil, o pastor Jó, nossa irmã Sara, e os irmãos que estão congregando aqui nessa congregação. Os obreiros que nos recepcionaram de forma toda quanto especial. Quando eu cheguei ali na porta, os obreiros até falaram que tinha até um lugar reservado ali especial. A gente colocar até o carro, coisa de crente. Comitiva de recepcionistas que nos recebeu ali, meu Deus. Coisa de forma só para quem tem Deus na vida mesmo. Deus abençoe o irmão Messias que está comigo aqui, que é meu irmão sanguíneo. O Senhor Jesus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, irmão. Nessa tarde. Olha o costume de ficar pregando hoje. Deus abençoe a cada dirigente, ciclo de oração. Eu estou sentindo uma presença muito grande de Jesus aqui. Antes de começar a ministração da palavra, quero fazer menção aqui do meu trabalho. Nós estamos aqui. Tinha 2 temas. De quinta-feira para cá acabou. Eu só estou com um tema aqui. O tema desse trabalho, desse DVD, Redimindo o Tempo. Foi gravado ali na minha congregação. Os irmãos já têm esse DVD. E pode falar para você que é muito bom. Redimindo o Tempo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo deve pregar a verdade, deve viver a verdade. Porque nós estamos com os nossos olhos focados em coisas erradas. A igreja está com o olho focado em coisas erradas. A igreja está pensando em comprar carro, comprar casa. Nossa, aqui é difícil pregar hoje isso aí, capaz de você até apanhar quando sair da igreja. Tem crente hoje pensando em mudar de vida e ser exaltado, esqueceu. Nós estamos aqui esperando só Jesus Cristo vir para buscar a igreja. Por que é que você tem que viver uma vida exemplar aqui, irmão? Porque você tem que redimir o tempo, aproveitar o tempo da sua vida para pregar a palavra com a boca e com aquilo que você vive. Redimindo o tempo. Eu estava subindo um monte sábado, sexta, e quando eu estava ali no miolo ali, onde fica bastante gente ali, irmão, aquele monte estava muito lotado sexta-feira, tinha gente demais, tinha crente até em cima dos pés de água. Quando eu estava subindo, mas tinha gente, não, estou falando de gente mesmo, tinha muita gente. O negócio estava num movimento condensado, pararam o ônibus lá fora, e em vez de ir para a vigília, o ônibus inteiro subiu um monte. Imagina só, irmão, tinha crente demais ali, todo mundo orando, buscando a Deus. Eu estava subindo ali naquela subida que é a mais difícil, a mais inclinada. Tinha mais ou menos 3 crentes do meu lado, assim, uma fila de mais ou menos 3 crentes por lado, e mais de 100 crentes pela minha frente, assim. De repente, um maluco, um doido lá de cima, no meio do monte, daquela escuridão, irmão. Ele levou um trompete pro monte e ele tocou mais ou menos assim: param, pam, 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 meu irmão. Mas virou uma panela de pressão aquele monte ali, ó. Parecia que Jesus estava vindo. Imagina o que os crentes fizeram. Foi uma glória que desceu ali, irmão. Todo mundo começou a sapatear, falar em mistério. E eu imagino que muitos irmãos começaram a imaginar como vai ser quando Jesus Cristo vir buscar a igreja. E nós devemos ficar esperando o toque dessa trombeta a qualquer hora. Nós devemos estar com o nosso ouvido afinado para qualquer hora essa trombeta tocar. Para quem gosta de uma mensagem bíblica, a palavra de Deus, você colocar lá no seu DVD, ficar lavando louça ali, ouvindo e dando glória, e aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não tem que gostar só de ouvir hino, não, irmão. Tem que gostar de ouvir Bíblia também, palavra de Deus. Só tem 5 aqui, eu creio que não vai dar. Só tem 6. Na saída aí, a minha sobrinha Aline ou o Messias vai estar aí fora aí, irmãos. Eu tenho certeza que não vai dar. 6 DVD, o que é 6 DVD para essa multidão que está aqui? Quero tomar o exemplar da Bíblia Sagrada. Os irmãos tomem também os vossos exemplares da Bíblia Sagrada. Abra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. O versículo que nós iremos ler é o versículo de número 37, o versículo 38, 39 e 40. Iremos fazer nessa oportunidade, iremos fazer referência de 2 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto é esse que eu estou dizendo para os irmãos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, verso 37, 38 e 40. E o segundo texto, todos já acharam o primeiro, digam amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, verso 37, 38 e o 40 é o primeiro texto. O segundo texto que nós iremos fazer menção se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 17 apenas. São os 2 textos que nós iremos fazer menção nesta tarde, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos já acharam as
referências bíblicas, mais uma vez, diga amém. Bíblia Sagrada nos informa, no Evangelho segundo escreveu Lucas, o primeiro texto, capítulo 12, verso 37, a epígrafe bíblica diz assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando eu vier os achar vigiando, em verdade vos cingirá, e vos fará sentar à mesa, e chegando os servirá. Em verdade vos cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, porém, que se o pai de família soubesse a que hora de vir o ladrão, vigiaria e não se deixaria minar a sua casa. Portanto, estai-vos também percebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não vos imaginais. Portanto, estai-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. O segundo texto está no livro ou na carta de Paulo escrita aos Gálatas, capítulo de número 6, o versículo 17. A Bíblia nos informa o seguinte: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, estamos diante de dois textos bíblicos, dois textos proféticos, poéticos, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo escolheu para ser tema dessa festividade. Quando eu estava conversando com o Espírito Santo acerca do que nós trataríamos aqui nessa tarde, e quando eu cheguei aqui, meu coração se encheu de temor, porque se é uma coisa que é difícil, é transmitir a palavra de Deus e falar aquilo que o Senhor quer. Falar aquilo que o Senhor quer, irmãos, exige humildade, porque você tem que estar debaixo da humildade de Deus, do Espírito Santo, porque você não tem que falar aquilo que você quer. Você é dependente de uma palavra que venha de Deus. Falar o que o Senhor quer exige intimidade com Deus, pois eu preciso estar em conexão com o Espírito Santo agora, para falar aquilo que o Senhor quer, que a igreja necessita e precisa ouvir. O primeiro texto que eu fiz menção aqui, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, fala-nos acerca da história de quando Jesus Cristo ajuntou-se ou esteve num certo lugar, num determinado lugar. O versículo 1 do capítulo 12 diz assim, que ajuntando-se e entrando muitos milhares de pessoas, de sorte que as pessoas começaram a atropelar umas outras para ouvir o que Jesus Cristo ia pregar. Todas as vezes que Jesus Cristo começava a pregar, várias pessoas ou uma grande multidão se ajuntava para ouvir as sábias palavras de Jesus, que impactavam as multidões. As palavras de Jesus Cristo tinham o poder de transformar o coração das pessoas. As palavras de Jesus Cristo impactavam tanto as pessoas, que a mulher samaritana, após ouvir o sermão de Jesus Cristo, uma irmã só, uma mulher só, conseguiu trazer toda a cidade para ouvir a pregação de Jesus, porque as pessoas olharam para o semblante dela e perceberam que a palavra que Jesus Cristo falara tinha transformado a vida dela, e as pessoas queriam ser transformadas pela mesma pregação. A pregação de Jesus Cristo era tão impactante, irmão, que Jesus Cristo chegou a ser ameaçado de morte por causa da sua pregação. Jesus Cristo chegou a ser expulso da cidade por causa da sua pregação. A pregação de Jesus Cristo colocava de um lado aqueles que o serviam porque o amavam, os que serviam porque ele tinha o poder e a graça e o amavam e sabia que ele era o Salvador, e as pessoas que o serviam por interesse. Quando Jesus Cristo começava a pregar, eu começo a imaginar as pessoas que seguiam a ele, olharem e ficar pensando, eu não sei onde vai terminar essa mensagem hoje. Algumas mensagens dele terminam com curas e milagres, e é só vitória. Algumas mensagens dele terminam com as pessoas ovacionando, dizendo, esse é o Hosana, o que veio em nome do Senhor. Algumas mensagens dele terminam com milagres e maravilhas, e eu já vi até mensagens desse Jesus Cristo terminar
terminar com oração de graça e depois de fundo ser levantado. Mas eu também já ouvi algumas mensagens desse Jesus que foi um fracasso. Eita, mensagem difícil. Os seus discípulos olhavam e diziam: que mensagem fracassante se fosse hoje, porque segundo diz a Bíblia, Pedro estava no dia dessa mensagem, e alguns irmãos foram com Jesus para ouvir ele pregar, e os mestres da época, ou os rabis, não ensinavam como nós pregamos hoje. Hoje nós pregamos de frente para o público, ou de frente para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu fico imaginando como era a situação, porque naquela época se pregava de costas para as pessoas, e se ia andando contra o vento. Isso facilitava que quando o vento batia, os ensinamentos de Jesus ia pregando, as suas ovelhas vinham atrás do seguindo e ouvindo a sua mensagem. Se nós pregássemos de costa hoje, mano, imagina que prova ia ser para o pregador. Se eu olhando para essa tua cara, aleluia, você já tem a cara de pau de conversar quando eu estou pregando. Imagina se eu pregasse de costa. Imagina se o pastor ensinasse de costa. Alguém ia cutucar o outro, porque na época de Jesus, esse negócio de murmuração na hora da mensagem não é velho, porque a Bíblia diz que quando Jesus pregava, alguns cutucavam um ao outro e raçoavam entre si. Ai, que mensagem dura. Como é que ele pode falar isso? Não ensinaram hermenêutica, oratória, não se fala isso com a igreja. E a Bíblia diz que naquele dia que a mensagem de Jesus, para muitas pessoas foi um fracasso, só o irmão Pedro ficou atrás de Jesus. Quando Jesus Cristo virou, todo mundo tinha ido embora. E Jesus olhou e disse: meu Deus do céu. Aí Pedro olhou e disse: Jesus, é que o texto do Senhor pregou hoje, a oratória que o Senhor usou, aleluia, a hermenêutica que o Senhor extraiu do Torá é muito dura, e ninguém conseguiu ficar aqui. Jesus olhou para Pedro e disse: eu não quero ninguém com pensamento duvidoso atrás de mim. E por que foi que Pedro, você também não foi embora, rapaz? Pega a tua mala e vai embora também. Aí Pedro começa a pensar e disse: não, Senhor, você sabe por que eu não vou embora, Jesus? Porque só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Aonde irei eu da tua presença? Aonde que eu vou ouvir uma pregação igual a tua? Eu estou acostumado a ouvir algumas mensagens que depois da mensagem não me dá edificação. Pedro estava falando sobre a mensagem do pregador pipoca. Qual pregador pipoca? Pula demais, faz muito barulho e não enche a barriga de ninguém. Você come, no final você está com fome. Pipoca é assim, irmão. Você pode comer 3 bacias de pipoca, você vai ficar com fome, mas pão não. Basta 2 pãozinhos no café da manhã e o seu estômago vai encher. O maná que Deus nos dá para essa tarde, irmão, não vai servir para a noite, não. Também não vai servir para amanhã, não. Mas uma coisa eu te garanto: com fome você não sai daqui nessa tarde. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos vai explicando, nos dizendo que Jesus pregando essa mensagem, as pessoas começam a ouvir ele falar. Jesus vai pregar acerca do fermento dos fariseus. Ele vai começar a ensinar a igreja uma coisa que a igreja não deveria ter esquecido. O que é simbolismo hoje nas igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais não vestem a saia que a irmã veste, usam o brinco que as nossas irmãs não vestem. E algumas pessoas olham e dizem: qual é a diferença entre as igrejas? A diferença é simples. O erro não está nos irmãos. Os irmãos vão morar no céu. O erro está naquele camarada lá que saiu da Assembleia de Deus e abriu aquela igreja, que está lá na frente desmistificando a Bíblia e está falando que a gente vive é mentira. Deus vai ter com ele, deixa ele para depois. Vamos falar das pessoas. As pessoas têm uma coisa que a gente também não tem, irmã, sabia? Eu fui pregar numa igreja neopentecostal quinta-feira. Eles têm um amor terrível. Um vive em prol do outro. As obras sociais ninguém esquece. Mesa do quilo ou bacia do quilo não só tem sal e fubá, porque ninguém é boi, irmão, para ficar comendo só sal, é só fubá. Hoje em dia o que mais tem na mesa do quilo, quando o pastor olha e diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Sal, fubá e açúcar. Só tem sal, só fubá e açúcar. Não
Fariseu é aquele crente que só ele é crente, só ele vive a Bíblia, e isso provoca dissensão no nosso meio. Um quer ser mais santarrão que o outro, um porque não usa roupa curta se acha mais santa do que a jovem, a outra porque não usa isso se acha mais santa do que a outra, a outra diz, não, eu uso, mas não falo da vida dos outros, eu sou mais santo do que ela. Meu irmão, acautelai-vos desse fermento terrível. A palavra de Deus vai te ensinar, e esse fermento não vai entrar aqui. Esse fermento não pode estar no meio do povo de Deus. Jesus estava dizendo, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que o nome é hipocrisia, ser aquilo que você não é, uma capa de santidade, uma capa de oração, mas só Deus conhece o teu coração duro, o teu coração amargurado. Tem irmãs que morrem com 70, 80, 100 anos, e você chega no caixão e fica olhando assim, meu Deus, o céu já deve estar aberto, olha o cabelinho branco dela, o céu já está aberto, mas o coração daquele cabelinho branco guarda iras e mágoas, ó, de há muito tempo. Mas eu vou te dizer, acautelai-vos, irmão, não deixa a hipocrisia entrar na tua alma, seja aquilo que você é, seja aquilo que você tem com Deus. Antigamente, vivíamos numa igreja e as pessoas diziam, o filho dizia, pastor, deixa a gente vir morar na igreja, pastor. Por quê, meu filho? Porque lá em casa o papai é santo, aqui na igreja o pastor o papai é santo, e lá em casa é uma prova. Antigamente era assim, era-se prova na rua e na igreja continuava-se santo, mas hoje em dia já não dá mais. Hoje o cara é profano lá fora e é profano aqui dentro. Entra aqui dentro e não consegue dar glória, um aleluia. O pregador não pregou nada, não é que o nosso pregador não pregou nada, não. Você deveria ser como os irmãos de Israel, que é no Salmo 120 ao Salmo 126. Antes de entrar na igreja, eles cantavam os salmos dos degraus. Cada degrau que subia um cântico, simbolizando reverência. Vem adorando na sua casa, seja crente na tua casa, no teu emprego, na tua rua. E quando você chegar aqui dentro, você não vai aguentar a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Edificado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deixa a capa cair hoje. Aleluia. Não fica com vergonha, não. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais grande, eu preciso conhecer o meu Deus Senhor. A Bíblia Sagrada nos informa que Jesus, depois de pregar sobre o fermento dos fariseus, Jesus prega sobre o sinal do profeta Jonas, que pregou num lugar que ninguém queria ouvir a sua mensagem. O profeta Jonas foi muito interessante a história dele, porque ele chegou para pregar e não queria pregar para o povo, porque ele tinha uma recha de tempos com aquele povo, mas ele foi pregando uma das mensagens mais engraçadas. Ele não pregou gritando como eu, ele não suou, ele foi na rua dizendo, arrependeu-vos, porque senão o Senhor vai derrubar essa cidade. Se vocês não quiserem ouvir também, para mim não tem problema, eu quero que vocês morram mesmo. E para a decepção de Jonas, todo mundo aceitou a mensagem. Deus falou sobre o sinal do profeta Jonas, que é mesmo que ele não pregar, ele pregou. Mesmo não desacreditando, o Senhor fez milagre. Depois Jesus fala sobre a candeia no corpo. Todos nós sabemos que os nossos olhos é uma das partes mais importantes do nosso corpo. Nós vemos e com a nossa visão nós conseguimos nos guiar. O corpo é a candeia do olho, é a candeia do nosso corpo. E Jesus disse que se o nosso olho for mau, todo o nosso corpo será mau. Jesus também ensinou dizendo que se o teu olho te levar para o inferno, tu arranca ele e vai para o céu com os dois olhos, sem os dois olhos, do que ir para o inferno com os dois olhos bons. Tem gente, irmão, que não tem mais a candeia do corpo. Ele não consegue mais ver a glória de Deus, a unção de Deus. O olho dele está torrado, está desmistificado para as coisas santas. Lembra quando Jesus Cristo, ele entrando, saindo do templo, quando ele sai do templo, tinha um cego parado na beira do caminho. Segundo diz a Bíblia, o cego era cego de nascença, não tinha retina, não tinha globo ocular. Jesus Cristo pega a terra, cospe no chão, pega a saliva, vai cuspir, vai misturando, faz lodo. Esse lodo vira argila, Jesus Cristo unta, ele tapa todo o buraco do olho do cego. Ele diz, vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Sabe que eu entendo por aí? Jesus Cristo ia passando, Deus ia passando na eternidade. Jesus Cristo foi muito interessante essa passagem, porque o cego não disse, me cura, olha eu aqui não, ele ficou calado. Calado estava, calado ficou. Jesus Cristo que parou. E quando Jesus Cristo para, se interessa, Deus ia passando na eternidade, o Espírito Santo ia passando na eternidade, e ele viu você parado, cego, sem retina, e ele reconstruiu
que todo mundo glorificaria o Senhor. Não, teve uma briga terrível. Levaram o camarada que era cego e agora via para dentro da igreja e perguntavam: quem te curou? Quem te curou? Quem te curou? Quem te curou? Ele dizia: pô, eu não sei, eu era cego. Ele não falou o nome. Eu só sei dizer uma coisa: que ele era profeta. Ele revelou minha situação e me curou. Ah, você não sabe, tua mãe e teu pai sabem. Chamou a mamãe e o papai e chamou os dois covardes dentro da igreja, a mãe e o pai. Um olhava para o outro olhava para um e dizia assim: agora. Os fariseus perguntaram: quem curou teu filho? Ele era mesmo cego? Cego ele era. Agora quem curou ele eu não sei. Ele já é de maior, pergunta para ele. Mas a Bíblia diz: falavam isso porque tinham medo de glorificar o nome de Jesus, pois seriam expulsos da igreja, meu irmão. Você era cego e agora está vendo. E tem vergonha de dar glória ao nome de Jesus? Tem vergonha de mostrar que era crente? Nós não éramos nada no mundo, no pecado, um na droga, outro na prostituição. Não via a glória de Deus. Jesus te colocou aqui dentro e agora está com medo do homem, medo de palavra, medo de... Meu irmão, fala o que Jesus mandou. Se ele mostrou, fala. Se ele mostrou, entrega. Aleluia. E Jesus me usou dizendo um negócio. Sumiu da igreja. As irmãs de oração, as profetas que se levantavam, botavam a mão no ombro do camarada e diziam: se conserta. Porque se você não se consertar, o negócio vai ficar sumiu. Agora você tem aquilo lá, Deus está te exaltando. Só tem esses profetas. Se prepara para a grande vitória. Está em pecado, meu irmão. Se prepara, estou eu botando o quê, irmão? Cadê aqueles profetas ousados que metiam o dedo na cara do camarada? Eita, cuidado. Culto pentecostal, mocinha da mocidade, a canela dele e dizia: Deus vai usar ela, vai. Aquela irmã sabe de tudo, não sabe de tudo não, meu irmão. É que os olhos do Senhor estão como chama de fogo. Aleluia. E o significado da palavra profeta é evidente. Aquele que vê, o profeta vai ver. O pastor não viu, mas o profeta viu. O irmão não viu, mas o profeta viu. O maridão não viu, mas o profeta ele vai ver. Isso é a unção da graça. Aleluia. Fecha o teu olho aí. Ai, Jesus da glória. Vai descer uma unção aqui terrível. Deus vai abrir o olho das irmãs que dá cega. Não está vendo. Ai, coitadinho do meu filho. Jesus não sabe o coitadinho do meu filho. Teu filho é meu coração duro. Quer nada com Jesus. Ele quer ser malandrão. Mas Jesus vai te mostrar o jeito que ele vai fazer para quebrar essa situação aí. Vai, fecha o teu olho. Vai olhando. Não vê o vale não, minha filha. Vê a vitória do outro lado. Aleluia. Vai lá, profeta Saulo. Vai lá, pregador Saulano. Vai lá, irmã Saulo. Vai lá. A partir de hoje você vai parar de perseguir as mocidades. Tem umas irmãs que perseguem os jovens. Olha lá, Lídia. Você não está vendo o que está acontecendo ali, não, Lídia? Olha lá. Você não está vendo que a menina... Eita, Saulão. Deixa a escama cair no teu olho hoje, Saulão. Deixa a escama cair no teu olho hoje, Saulão. Jesus Cristo fala sobre a candeia no corpo. Nós temos que estar vigilantes, pois se o nosso corpo, aleluia, tendo o nosso corpo luminoso pelo Espírito Santo, pela luz que vem de fora, nos iluminará. Nós andamos na luz do dia. Crente não pode ser levado por qualquer modinha que tem aí fora, não, irmão. Quando você olhar nos seus olhos essas modinhas aí, a luz do Espírito Santo tem que te clarear. E você olhar e dizer: tem uma maracutaia do diabo aí. Olha pra cá, crente, que agora eu vou arriscar tomar pimpeta na cabeça, mas não tô nem aí. Para com essa palhaçada, que essa bobeira de crente 4 horas da tarde tá na frente de Raul Gil, dizendo que Jesus tá usando gente lá dentro pra cantar o nome do Senhor, pipoca nenhuma, rapaz. O diabo tá comprando a alma de muitos cantores crentes. Não venda minha alma pro diabo pra me ser famoso, não, meu irmão. A igreja não busca fama, a igreja busca pregar, vai cantar na rua, vai cantar no evangelismo. O diabo tá pagando. E aí, meu irmão, e aí? Aleluia. Se eu pregasse isso um mês antes, iam dizer que eu sou louco. Mas aquele jovem cristão, por nome de J.A., no último dia, o que ele cantou? Michael Jackson, meu irmão. Aqui não, Satanás. Eu não fico minha alma. Aleluia. Fala pra cá.
Aleluia. E depois da fama, ninguém vai na casa dele. Ninguém foi na casa daquele moço anjinho lá e disse: moço, levanta, não. Quem vai é o pastor, quem vai é o profeta. Esses camaradas ricos aí, irmão, só se importa com a sua própria barriga. Abre teu olho, igreja. Abre teu olho, igreja. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta, porque Jesus vai voltar. Vai, vai, vai. Levanta a mão. Permaneça com ela, levanta. Se Jesus abre os meus olhos. Abre os meus olhos, eu não sei a hora que vai ser, não, gente. Eu não sei a hora que vai ser, não. O diabo não vai te enganar. Aleluia. Receba agora. Aleluia. Essa prova não vai te matar. Essa prova não vai te matar. Essa prova não vai fazer você se vender. Não se venda. O dom que Deus te deu, não venda ele. Deus está olhando lá do céu e dizendo: vai lá, meu filho, fica firme. Fica firme. Não abre a boca não, Jó. Não murmura não, Jó. Fica firme, Jó. Não se vende pelos apelos não, Jó. Fica firme. Bíblia Sagrada diz que a depois de Jesus falar sobre a candeia dos olhos, a igreja tem que ter os olhos ungidos. Jesus começa a censurar os escribas e fariseus. E quando Jesus censura os escribas, ele diz que nós não devemos também temer os homens. É por isso que eu estou pregando aqui. Depois ele fala sobre a parábola do rico, sobre a solicitude pela nossa vida. Enfim, chegamos na parábola do servo vigilante. Ele passa do capítulo 11 para o capítulo 12. Fala sobre duas parábolas. Parábola do rico insensato, a parábola da solicitude pela nossa vida, e entramos na parábola do servo vigilante, o servo que está vigilante, o servo que está com os olhos abertos. Primeira coisa, irmão, ser vigilante não é fácil. Você lembra da história das 10 virgens? Quantas virgens eram? 10. Quantas eram loucas? 5. Quantas eram prudentes? 5. Mas todas eram virgens e todas tosquenejaram. As prudentes também tosquenejou e dormiu. Elas cansaram. O cansaço é normal. Quando Jesus subiu no monte, ele deixou Pedro, Tiago e João e foi orar. Quando ele voltou, a Bíblia diz que os olhos dos meninos estavam carregados. Eles não aguentavam mais. Eles já estavam com muito sono. Naquele dia, irmão, Jesus deve ter usado a parte celestial dele. Eu não sei como que aconteceu, mas Jesus era o único pastor que estava acordado. Sabe por quê também? Porque Jesus estava no vale dele, na prova dele. Ele estava sentindo a dor já. Os meninos não. Os meninos não sabiam o que estava acontecendo. Eles estavam cansados. Eles começaram a tosquenejar e dormir. Não julga o teu irmão, não. É normal no meio da caminhada. Às vezes a gente enfraquecer. Às vezes a gente desanimar. Às vezes a gente ficar meio fraco na fé. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de fraco na fé. Fraco na fé não é aquele que retruca o pastor. Quer dizer, eu não quero que ninguém me venha me visitar em casa. Mas vamos falar um negócio, irmão. Eu sou muito julgado por isso lá na minha congregação. Eu não estou nem aí, não. Tem uns desviados que é muito bambambam. Ele se acha o camarada. O cara. Aí se meu primo que aqui ele não entra. Eu quero ver o pastor ter a coragem de que não vai não. Deus não vai deixar ele se humilhar o pastor não, rapaz. Olha o cara tua aí. Quem vai ter com você é o próprio Jesus. Mas tem outras pessoas. Os fracos na fé são aqueles que estão se arrastando na igreja. É aquela família mais pobre, que não tem condição. Está passando por um problema financeiro e é colocado de lado na hora dos passeios. Na hora da churrascaria não chama aquele crente não. Pelo amor de Deus. Ele está no vale, está na prova. Você vai ter que pagar para ele. E o crente vai se enfraquecendo. Vai ficando triste. Fraco na fé. Aquela irmã que tem 2, 3 filhos presos e não está aguentando mais a prova. Está pensando em se entregar. A dor está doendo dentro da alma. O marido vive uma vida de ébrio. Coisa dura ter um filho ébrio, irmão. Só quem é mãe sabe que é ter um filho ébrio. Ou seja, alguém que dá a vida à cachaça. Tem que estar em porta de bar. Dizendo, Beltrano, vai para casa. As pessoas riem. E se vê você que sai ainda, aí que é gargalhada no boteco. Chegou a mãe do Beltrano ali, lá. Chegou a irmãzinha na freira, chegou a freira, chegou a pastora. Ih, rapaz, já era. Ficou feio pra você, vai embora. E ninguém entende a prova que a irmã está passando. Ai, como dói. Eita, glória seja dada o nome do
você. Eu tenho dias de conflito, você tem que estar cingido para vencer prova. Primeira coisa, isso é normal. Todos nós passamos por prova. Se prepare para o vale, se prepare para a prova, para a bênção. Não desvie o seu pensamento para a vitória, não desvie o seu foco. Continua vindo para a oração, continua vindo para o jejum, porque cinge o teu lombo, vai cingir o teu lombo, porque vai chegar a hora da prova. Cingimos os nossos lombos e temos acesas as nossas candeias, porque quando a noite chegar, você não vai trupicar, você vai ter uma candeia para te iluminar. E o salmista diz que luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus caminhos. Não adianta culto abençoado sem palavra, culto que o pau está quebrando, a glória está descendo, que até deixar esse neguinho nervoso é você me chamar para pregar na sua igreja. Chega na sua igreja, lá o pandeiro vai descer, tudo escutando, vai chutar. Eita glória, eita mano, olha o varão preto, olha o varão branco, olha o varão amarelo, e toque varão, e vai para cá, e vai para lá, olha a espada de fogo, olha o corta-laço, olha o varão do pandeiro. E quando falta 5 minutos, vamos ouvir a mensagem aqui. 5 minutos Deus fala, meu irmão, Deus fala até calado. Até calado Deus escreveu na sala de Belsazar e falou com ele. Ele não abriu a boca, só escreveu nele e meio que eu passe. O difícil foi a mensagem que ele entregou. Você pode até me dar 5 minutos, só que você está preparado para o que Deus vai falar? Sabe o que Deus vai falar? João 7,53. E cada um foi para a tua casa. Vai embora para a tua casa, meu filho. Não vai ter pregação nesse dia, eu já estou avisando. Eu não prego, porque na igreja quem fala é Jesus, quem manda é Jesus. E para que esse negócio de só louvor, o que edifica é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Não pregador, mas o fogo está caindo na vigília. O fogo está caindo na vigília. O fogo está caindo no mando, no passa, no deve, no devore. Aí depois você chega na segunda-feira, mesmo que ele está na vigília lá, só no reteté, só no manto, está todo desajustado. Chega dentro do ano, a irmã, está dizendo, não, velho, me viu aqui, não, eu vi até vi, né? Mas não sei se é a paz do Senhor, se é oi, se é tchau. Melhor tchau, fica longe de mim, que esse negócio pega. Aqui é crente, meu irmão. Outra vez verão a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que é e o que não é. Eita, crente 007, a tua capa vai cair hoje, vai! Cinja o teu nome. Isso é preciso. Uma prova de um pai dói, mas é necessário. Hoje em dia se vê, eu fico doido. Olha o apelo. Só falta dar dinheiro para o camarada aceitar Jesus. Que a mensagem, qual aquela mensagem nojenta? Deus vai te salvar. Você vai pagar. Aí na hora da mensagem lá o ímpio. Só vem na igreja para receber vitória. Tipo de oração acontece muito isso. Aqui no SDB, aqui, pede tudo quanto é tipo de oração. Aí chama aquela amiga aí, pede aquela prova, vai dar amiga, Deus vai te dar vitória. Aí chega, quer aceitar Jesus? Aqui não, meu irmão. Aqui não. Aqui não. Por que essa cabeça? Porque a Bíblia diz que não são minhas palavras persuasivas que ganham a alma. Mas a Bíblia diz em Hebreus 4, versículo 12, que essa palavra é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Tem poder de penetração entre o fio da alma e do espírito, entre ossos e medula. E é apta para discernir o pensamento do coração. Então, você que não serve a Deus, não adianta fazer biquinho hoje, porque eu tenho certeza que a palavra já está cortando esse teu coração duro e Jesus vai fazer milagre na tua vida, em nome de Jesus. Vamos entrar aqui, velho. Versículo 37, olha aí. Se tiver com a Bíblia, velho. Bem-aventurado aqueles servos os quais eu achar vigiando, se enxibando, fica vigiando. Jesus está voltando. Sabe o que Jesus vai fazer antes dele voltar com você? Eu disse que Deus ia te dar a vitória. Ó, versículo 37, versículo 37. Bem-aventurado os servos os quais eu achar vigiando, quando eu vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingir, mais alto, cingir, e assentar-se-á a. Pronto. Deus está me dizendo aqui. Porque Jesus, quando ele foi falar sobre a vida dele, ele falou vários aspectos e várias coisas que vai acontecer na época. Ele falou sobre guerra, terremoto, maremoto, pai contra filho, filho contra mãe. Essas coisas que estão acontecendo hoje, pedofilia, bandidagem, tudo isso. Só que, irmão, guerra não é de hoje que tem guerra. Na época de Jesus não tinha guerra. Aí hoje ficou interessante que crentes antigamente, porque agora a gente já profetiza que não vai ser mais assim. Não gostava de Bíblia, não. Assembleano?
Aí os batistas, descia bem em nós. Tinha um pastor batista que falou assim: eu estou com medo da semana. Foi por quê? Porque eles tinham fogo, agora estão gostando de Bíblia. Agora o negócio vai pegar, vai. Sabe por quê? Porque hoje em dia chega esses pastores aí que pegam esse canal de televisão. Eu nunca ouvi ninguém chegar na televisão e falar assim: ó, Jesus te ama. É só para falar mal da outra igreja. E fica falando: estão perseguindo a gente. Vão fechar nossas igrejas. Vão matar nossos crentes. Não, perseguição da igreja não é de hoje. Porque sabendo que a máquina quebrou tudo aqui, saco, e falou para vocês um pouco sobre perseguição da igreja. Quer dizer para você que alguns apóstolos foram decapilados. Você quer ser decapilado, tirar tudo a pele do seu corpo até você morrer. Alguns morreram a flechada, até que foi crucificado de cabeça para baixo. Perseguição da igreja não é de hoje, meu irmão. Você quer morrer dando glória. Isso aí deixa qualquer um doido. Perseguição não é de hoje. Não, perseguição é um dos sinais da vida de Jesus. Mas Jesus me deu um sinal, irmão, que era papum. Deus disse assim: quando Jesus ia terminar, ele falou: fala mais um, Senhor. Jesus disse: olhar e parar, e quando seus anos estão termos, está próximo o verão. Pois vai ser assim. O olho de Jesus, irmão, está na figueira. O olho de Jesus não está lá fora, está aqui dentro. Sabia quando você for mais crente, quando você ganhar mais alma, isso aqui for uma explosão? Você acha que Jesus vai deixar a sua igreja santa aqui embaixo? Jesus vai vir buscar Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus não vai vir buscar bandido, Jesus vai vir buscar a igreja. Mas a igreja está misturada. A igreja não sabe o que é que quer. A noiva está mais ou menos, quer casar comigo, não sei. Aí ele sei, passa por aquela dúvida, está na dúvida, meu sai. Tira o caminho, sai da frente, tira atrás, vem gente. Eu vou dizer uma coisa: o olho de Jesus está na figueira. Esse ramo vai ficar termo. Jesus vai começar a edificar, levantar pastor cheio do tampo de fogo, que vai olhar para dentro da igreja. Vamos nos preparar. E quando a igreja estiver pegando fogo aqui no mundo, Jeová vai olhar do céu e olhar do céu: filho, vai lá, está pronta, desce. Imagina, irmão, o noivo está aqui na ponta do altar, canela tremendo, canela batendo em canela, e quando olhar lá para fora, ela vem noiva, toda desarrumada, cabelo despedida, não dá. Ela nem que ela tem que dar 4 voltas aqui fora, 5 voltas de carro, ela para o carro ali e só entra aqui quando tudo estiver preparado. Quando estivermos preparados, Jesus vai descer em glória para levantar o povo certo. Aleluia. Ele vai te cingir. Qual foi o texto que eu fiz menção, amor? Gálatas 4? Coloca uma coisa no seu coração. Conta para o irmão do lado e diz assim: marcas da fé. Não mais alto, vocês estão meio desanimados para quem está em festa. Vocês estão tão bonitas. Perdão aqui. Mas eu gosto de festa porque até quem não é tão bonito, o uniforme fica bonito. É verdade, minha semana agora tem uma história da prancha. Vocês estão lindas para Jesus. Então abre essa boca santa, depois de um ano de prova, marcas da fé. Jesus estava dizendo que não se girava, porque ele sabe que no nosso corpo nós trazemos algumas marcas da fé. Paulo estava escrevendo, falando algumas marcas que ele tinha na sua vida. Paulo era um crente que, se Jesus viesse buscar a igreja, ele estava pronto para ir embora. Uma das coisas que Paulo tinha no seu coração, ele escreveu aos Filipenses: deixa qualquer crente doido. Ele disse: eu não sei mais o que é ganho para mim. Ganhar para mim é morrer, é lucro. Viver para mim é bênção. Eu não sei, mas se for pelo bem da vida de vocês, eu não sei mais o que eu quero. Mas Jesus nesse hoje para mim estava na bênção. Eu quero saber qual é o crente que hoje em dia pensa assim: ah, Jesus morrer não, Jesus morrer não. Ah, Jesus morte não, pelo amor de Deus. Até as irmãs Madeirinhas sonham que Jesus vai levar. Meu Deus do céu, é Jesus. Ai, mas meu filho, como é que vai ficar? Paulo estava dizendo assim: irmão, eu sei que a morte dói, eu sei que a morte é dolorosa, mas eu estou lembrando. Paulo tentava começar a lembrar do dia que ele viu um crente morrendo. Paulo foi um dos crentes que viu o primeiro apóstolo morrer. Eu já vi um crente morrendo. E como é que crente morre, Paulo? Crente morre todo com a cara feia, todo desesperado. Não, eu vi um crente morrer. Ele morreu, não foi fácil, nem morreu apedrejado. E quando ele estava morrendo, eu vi ele com os olhos abertos, olhando para o céu. Ai, os céus estão abertos, e eu vejo o trono e o Pai a me esperar. Ninguém te inquiete, porque Deus está dizendo que vai te cingir antes da vida dele, porque sabe que você traz no seu corpo algumas marcas da fé. Desde o dia que você aceitou Jesus, nunca foi fácil para você. Algumas pessoas não entendem o que é ter marcas da fé, e outras nem têm, porque não dá o seu lombo para bater. Paulo está dizendo que ele tinha algumas marcas da fé. Marca significa sofrimento, e quem é que não sofre aqui dentro, irmão? Quem é que nunca teve sofrimento? O sofrimento para as mulheres, principalmente para as irmãs que estão aqui, começou
desde o jardim do Éden, quando a nossa irmã Eva pecou. Jesus olhou para ela e disse: irmã Eva, a partir de hoje você vai ter filho com dor de parto. E tem mais, hein? Uma coisa que nenhuma irmã gosta a partir de hoje: tu obedece o teu marido. O que ele falar você ouve, porque estava dando errado. Você falou e meu filho não prestou. Então agora ele fala e você obedece. E depois disso, Eva, tu e teu marido terá sofrimento. Aí entrou a amargura, a tristeza, a morte, a dor, as enfermidades começaram a entrar no mundo. E esse é o sofrimento natural, o sofrimento que todo mundo tem. Mas Paulo não estava falando sobre esse sofrimento, ele estava falando sobre o sofrimento espiritual. Desde o dia que você aceitou Jesus, o mensageiro de Satanás começou a te perseguir para querer te desviar. E Jesus, Deus está esperando a nossa adoração. E o diabo quer impedir essa adoração. A adoração não é grito de glória a Deus na igreja, não é barulho, não é louvoção, não é Maracanã lotado, nem grande carral. E todo mundo dizendo: eita, que adora. Esse aí é um adorador, não. A adoração foi o que Deus fez quando estava sentado no trono. E o diabo resolveu aparecer na reunião nos lugares celestiais, só os seres de Deus. O diabo resolveu aparecer, Deus sentado, olhou lá nas mares celestiais. Ele olhou e disse: o que você veio fazer aqui? O que tu está fazendo aqui? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Jesus vai falar, Deus vai falar sobre adoração agora. Eu estou vendo um negócio que me deixa leve. Tem alguém me adorando lá embaixo, porque Paulo diz que nós somos teatro para o céu. Teatro e São Menor. Quando nós estamos aqui na rua indo trabalhar, Deus senta com os anjos, liga lá, olha lá. Vai pregar pro ímpio no busão, não vai aguentar. Vai falar de Jesus, olha lá, não vai aguentar. E quando você abre a sua boca assando e começa a falar, olha lá, eita glória. Aleluia, isso é adoração. Deus olhou e disse: eu tenho alguém que me adora lá embaixo. Jó, servo fiel, temente, que se desvia do mal. A briga entre o diabo e Deus. Jó não tinha nada a ver com a história, mas sofreu aqui embaixo e foi fiel até o fim. O que dizer de José, que Deus pegou ele da casa do pai e para cumprir na vida dele as promessas, fez ele passar por provas, mas ele suportou e foi fiel. Jeremias chorava, pastor Jó, por causa do pecado do povo, e a sua pregação não foi ouvida, mas o Deus de Jeremias tirou ele do calabouço e levou ele para morar lá em cima, onde não há pranto, rancor, ranger de dente, e Deus secará dos nossos olhos todas as lágrimas. Paulo está dizendo que no meio do caminho, já estou terminando, estou concluindo, no caminho da vida dele, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo tomou muitos azoites, não tomou, não, irmão? E se você aceita Jesus, você faz parte do corpo de... Então, meu irmão, quando o chicote bateu lá, pegou em você também. É verdade. Então, se perseguiram Jesus, vão perseguir você também. Ele fala sobre tribulações. Sabe o que é o significado da palavra tribulação? A cana quando vai passando no engenho. Ela está sendo atribulada. O camarada vai fazer um caldo de cana para você, joga a cana no engenho e está... Glória a Deus, vai que você não imagina que a cana está passando ali. Imagina se fosse você. Eita, como dói. Tribulação terrível, tribulação na vida espiritual. Mas ele disse: ninguém me inquieta, pois eu não trago no meu corpo marcas de fofoca, disse, marcas de morte. Aqui não é marca do pecado, não, irmão. Isso aqui são as marcas do Senhor Jesus Cristo. E quando chega lá em cima, porque Jesus tem um negócio com a igreja, quando ele te chamou, ele chamou como chamou os discípulos. Em Mateus 10 até o 34, ele diz: vão lá, vocês vão como ovelhas no meio dos lobos, seja prudente como a serpente, manso como pomba. Mas vou dizer uma coisa para vocês: eu estou contando cada fio do seu cabelo. Quando você manda o seu filho para a escola, você limpa ele, põe a lancheira, a comida. Quando ele chegar, a primeira coisa que a mãe boa faz: abre a lancheira, vê se ele comeu, olha a roupa, rapaz, você se sujou. Menino, você estava estudando dentro do barro. Jesus nos mandou para pregar. Quando você chegar lá de volta, ele vai fazer o mesmo check-up. Só que Jesus, para reconhecer a gente, ele não olha o RG, não olha a roupa, não olha a lancheira. Ele é muito específico. Eu quero ir pelo fio do cabelo. Deixa eu ver. 1, 2. Vai tocar nesse porque eu mandei tocar. Ai, Jesus da glória. Se prepara, meu irmão. Meu irmão não quer estar na frente dos fofoqueiros, não. Dos atributos, não. Que a minha tribulação seja só pelo amor de Jesus Cristo. Ei, irmão, para de dar trabalho para regente, para dirigente. Para de dar trabalho para o teu grupo. Ajuda. Se você não ajuda, não atrapalha. Seja crente, não dê trabalho para o pastor, não. Seja um missionário. Para quando você chegar lá em cima, Deus contar o teu cabelo também. Não contar o cabelo dos outros, vem que tem um faltando que você tirou. Eu quero dizer nessa tarde aqui, irmão, que quando Jesus voltar, está prestes à volta de Jesus. As marcas da fé que existem em nós serão reconhecidas por Ele, serão reconhecidas pelo Senhor. Mas eu termino agora com tudo dizer que a irmã Frida dele, embaixo do pé de água, escreveu um dos hinos mais lindos da
chegar na casa. Diz assim: quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. É feliz em saber fielmente como mensageiros do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os mais belos Hinos e poesia foram escritos em tribulação. E no céu tintas melodias se ouviam na escuridão. Aleluia, seja a tem muito herói no nosso meio. Tem herói que a gente passa bem do seu corpo. Mas a aleluia seja divisa entre o herói e o verdadeiro vencedor. Ai, Mateus capítulo 5, eu termino agora. Mateus capítulo de número 5, aleluia. A bem-aventurança do crente, eu termino aqui dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e metidos disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Sabe o que o nosso irmão Gunarbin cantou? Domingo 84, dizendo assim: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do meu na cova, estou daria qual Deus que você serve. Sou eu aquele, o grande eu sou, E onde estás, também estou. não disse eu há muito já. Pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei um consolador. Chegou aí o Consolador, já chegou aí. Já chegou aquele que vai te cingir. Ele vai te cingir, ele vai te cingir para a volta do Senhor. Ai, quando o Filho do Homem vir, ninguém vai saber na hora, mas os filhos de Deus já estarão preparados. Aleluia, não fique imaginando que as marcas da fé são para te derrubar. Prova não é para derrubar crente. Prova é para nos fazer ser um crente mais forte. Não um crente anêmico, mas um crente poderoso em Jesus Cristo. Você está recebendo hoje força para vencer esta batalha. Força para vencer esta guerra. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Prepara o presente da semana aí que você vai cantar aí. Tem gente que está com um ponto de interrogação na cabeça. Aleluia, mas não precisa ficar com um ponto de interrogação, não sabe o que Deus quis dizer hoje? É que podia ter vindo aqui e vão descer o pau, vocês. Dizer que todo mundo vai ficar. Dizer que lembrou, não, mas esse dia Jesus me deu uma lição. Jesus me disse: Zacarias, eu não constituo igreja para ficar, eu constituo igreja para subir. É para subir. É para subir. Você quer ir para onde, meu irmão? Quer ir com o Senhor? Então começa a ter certeza que o Senhor vai cingir o teu lombo hoje. E que a prova não vai te matar. Essas heresias que estão surgindo aí fora não vai te derrubar, não. Porque o Senhor está cingindo o teu lombo hoje. Vai fazer você sentar na mecha. As marcas da fé não vai te derrubar. Vai servir de galardão. Entra aqui, meu filho. Entra aqui, entra aqui. É você que entrou no céu. Pega a coroa dele. Paulo diz: eu não estou preocupado não, porque eu já sei que a coroa da justiça já está preparada. Está preparado para dar o grito. O que você vai gritar se Jesus viesse agora? Jesus me perdoa. Outro diz: tem misericórdia. Vai mudar o grito agora. Vai mudar o grito. Amassou e grita. Fecha a porta. Mão de vitorioso. Vai assim, mão de vitória. Abre minha gargantinha aqui, ó. Respira. Seu grito vai ser que nem o de Paulo. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira, mas matei. Vai mudar o grito, meu irmão. Vai mudar o grito, meu irmão. Se o diabo está pensando que a verdadeira igreja de Jesus vai se lamentar,
Graças a Deus.